Pode ficar à vontade. Bom dia, igreja. Eu saí dos Estados Unidos semana passada para vir para essa reunião. Só a música valia a viagem. Uma benção. Hoje nós estamos comemorando o Culto da Família 2018. Para te ajudar aqui. Que eu me lembro, o primeiro culto da família que fizemos foi em 1998 e nós alugamos um galpão lá na Avenida dos Andradas, estação 767, se não me engano o nome do galpão. Estava em dezembro de 98, um calor bravo. Hoje está quentinho, mas naquele 98 estava derretendo todo mundo. E nossos irmãos Júlio e Giovanni foram nossos palestrantes e foi uma bênção, 98. Mais tarde nós alugamos com a graça de Deus um mini centro e 5 de setembro de 2004 nós então reunimos maravilhoso para comemorar nosso amor e união em Cristo. Você pode ver vários irmãos aí, só olhar perto. Depois no outro ano seguinte, 4 de setembro, tudo no mês de setembro agora, né? 2005, de novo no mini centro, e foi uma reunião abençoada. Aí nós pulamos 2 anos, voltamos para o mini centro, 30 de setembro, hoje é 30 de setembro, em 2007 foi 30 de setembro. E mais uma vez fomos muito abençoados. Agora, 2008, tentamos economizar um pouquinho de dinheiro, estava difícil, então fizemos a reunião no prédio da Igreja do Centro, e nosso palestrante, né, foi o nosso irmão Andrezão. Foi uma bênção, estava lotado o auditório, tivemos que colocar pessoas na garagem para receber todo mundo que estava assistindo pelo telão. Bom, Culto da Família 2018, eu espero que seja uma memória muito importante na sua vida espiritual, e eu agradeço os irmãos pelo convite de estar aqui com vocês. O tema que os irmãos me deram era chamados a evangelizar. Veio da passagem de Mateus 28, versos 18 a 20. Eu convido os irmãos a abrir seu Novo Testamento para Mateus 28, versos 18 a 20. Tenho bastante passagens, apesar que vai ser uma mensagem curta, mas vai ser bastante passagens da palavra. Mateus 28, versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acredito que uma passagem que nós conhecemos bem, se você tem algum tempo na família de Deus, mas às vezes ficamos muito preocupados com muitas coisas e esquecemos a nossa missão principal. A igreja tem várias tarefas, responsabilidades, vários ministérios, tudo importante, mas no final nós não estamos parados esperando a volta de Jesus, mas sim somos soldados de Cristo, temos uma missão de ganhar todos para Ele. Nós queremos realmente trazer todas as pessoas aos pés de Jesus, para receber o perdão dos seus pecados, para ter seu nome escrito no livro da vida, para ter essa convicção, quando no final da vida você estará por toda a eternidade com Deus. Então nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Agora é um pouco complicado,
E às vezes nós perguntamos, tudo bem, eu sei que essa é a nossa missão, mas como fazer? Eu nem sei por onde. Bom, nós podemos estar compartilhando muitas coisas e conversando por muito tempo, mas nós temos muito pouco tempo. Então eu quero resumir em 3 sugestões, ideias, conselhos de como você pode receber, atender essa chamada de evangelizar, de ajudar seus parentes, seus amigos, seus vizinhos a conhecer Jesus. Então, o primeiro passo seria: semeie a palavra, vai espalhando a palavra. Lucas capítulo 8, olha comigo em Lucas capítulo 8, na sua Bíblia. Temos uma parábola muito conhecida, mas eu quero chamar a nossa atenção a essa parábola, começando o verso 4, porque Lucas 8, iniciando a leitura em verso 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu o comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora pulando verso 11. Jesus explicando agora a parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando ouviram, mas não têm raiz. Creram durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Verso 15. Mas as que caírem em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto. Jesus ensinou-nos que nós temos a responsabilidade de semear a palavra, sair espalhando a palavra. Agora, a responsabilidade de receber, de aceitar, de obedecer, de seguir, cai sobre as pessoas. Às vezes nós ficamos desanimados porque nós estamos em tempos difíceis. Muitas pessoas não querem ouvir, ou ouvem, mas não querem aceitar, ou aceitam, mas não querem seguir. Então nós ficamos desanimados, queremos às vezes até parar de semear a palavra. Não pare não, irmão. Nossa missão é espalhar essa palavra e vai cair em terra, mais cedo ou mais tarde cai em terra boa. Pessoas vão ouvir, vão aceitar, serão salvas, e você vai passar a eternidade com essas pessoas. E o interessante é que nós não temos a capacidade de saber quais são essas pessoas com corações abertos para a palavra. Só Deus sabe disso. Por isso nós temos que sair semeando a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem: ah não, mas eu sou muito tímido, quem sou eu para falar com as pessoas, né? Mas brasileiro não é tímido não. Eu estou aqui há muitos anos. Existe um povo mais alegre e bagunceiro sobre a face da terra. Eu sei disso. E coisa interessante, nas Nações Unidas, em todas as Assembleias Gerais lá, com todas as nações reunidas, sempre fala primeiro a delegação brasileira. Isso é uma tradição desde 1955. Em 1946 iniciou-se as Nações Unidas. Em 1947 foi o brasileiro Oswaldo Aranha, foi o primeiro presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele era responsável pelo estabelecimento do Estado de Israel.
Ele é muito comemorado lá em Israel. Mas ninguém quis começar as falas nas assembleias. E os brasileiros sempre voluntariaram, sempre pronto para falar. Então já é a prática das Nações Unidas deixar a delegação brasileira sem pedir voluntários. Sempre eles vão falar primeiro, vão avaliar a situação mundial, falar dos recursos, sugestões. Então é assim. Nas igrejas eu vejo os irmãos, a pessoa é convertida, o irmão batizado, e logo no próximo culto ele já está fazendo uma leitura, uma oração. É assim. O irmão Giovanni veio no culto pela primeira vez numa campanha lá no Lipe de Melo, foi na frente, primeiro pedido, que falou: eu quero ser um cristão fiel. Aí eles oraram por ele, acharam que ele cristão, queria ser fiel, mas ele não era batizado. Aí no próximo culto ele voltou, foi na frente: eu quero ser um cristão fiel. Aí entenderam que ele não era cristão, eles instruíram, batizado que dia, e está pregando a palavra, né? Temos que sair falando, porque nós temos boas notícias, não é coisa, nós não estamos pedindo nada de ninguém, não, nós temos boas notícias para entregar, para compartilhar. Então, faça todo o possível para semear a palavra. Em João capítulo 4, versos 36 a 38, Jesus conversando com os seus discípulos, e ele diz para eles: olha, vocês estão realmente ceifando, colhendo, sobre o trabalho árduo de outras pessoas. Outras pessoas, vocês estão colhendo fruto. Então, mesmo que vocês sentem: não, mas eu falo para as pessoas, parece que ninguém está ouvindo, ninguém quer saber de nada, eu não acho que vale a pena. Não vale, porque Jesus nos ensinou, porque antes de você colher algum fruto, alguém já vem antes de você trabalhando, preparando o terreno. Então, não desanime, semeie a palavra. Segunda coisa, se você quer realmente atender esse chamado de evangelizar, é que nós precisamos ser luz. Nosso irmão Paulo fez essa leitura essa manhã, Mateus 5, 14 a 16, onde que Jesus diz que nós somos luz do mundo. E nós temos que viver vidas que demonstram isto. Nós temos que viver vidas que realmente as pessoas podem realmente ver que tem alguma coisa diferente. Eu quero saber por que você é diferente, por que você não é igual aos outros. Em 1 João capítulo 2, versos 5 e 6, o apóstolo escreveu, ele diz: se você quer ser um seguidor de Cristo, você precisa andar como ele andou. Você precisa ser diferente. A igreja, nós hoje em dia, nós falamos do movimento de restauração. Nós queremos ser como a igreja do primeiro século, não é? Queremos cultos simples como eles fizeram, queremos ter os mesmos propósitos, queremos ter o mesmo espírito. Mas quem no primeiro século, a igreja estava querendo imitar quem? Jesus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, que eu fui crucificado com Cristo, e já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso ser luz de tal forma que meus amigos, meus familiares, meus colegas de trabalho, as pessoas vão ver Jesus na minha vida. Não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, eu sou pecador, mas Ele habita em meu coração. O Espírito Santo domina os meus pensamentos, meus desejos, meus planos. E assim as pessoas estarão abertas para ouvir a palavra de Deus, vão realmente ficar interessadas. Tem algo especial na sua vida, eu quero isso, me conte o que é isso. O terceiro e último passo que nós precisamos para atender esse chamado de Deus para evangelizar, é nós precisamos orar mesmo. Olhe comigo em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo aqui, nesta passagem, está pedindo à igreja para orar por ele. Nós precisamos, não, mas a igreja precisa pedir a oração do apóstolo. Mas o apóstolo também diz que eu preciso da ajuda, eu preciso das suas orações. Olhe comigo no verso 2, Colossenses 4, verso 2. Paulo escrevendo: dediquem-se à oração, estejam alerta e sempre agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós,
para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então Paulo está pedindo duas coisas principais. Ele está pedindo, irmãos, orem para que Deus me dê uma oportunidade para falar de Jesus, não é? Então nós podemos orar isso. Deus me dê uma oportunidade de falar com esse amigo meu, com meu colega de trabalho, com meus familiares, me dê essa oportunidade. Eu não sei como vai chegar essa oportunidade. Às vezes vai ser através de uma doença, uma perda de emprego, um relacionamento destruído. Nós não sabemos como Deus está operando na vida das pessoas, mas ore, Deus me dê uma oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. E também Paulo pede oração que Deus dê sabedoria para ele, que ele possa manifestar essa mensagem sobre a salvação em Cristo, de forma que as pessoas vão entender, as pessoas vão receber, não vai ser impossível para ninguém. Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se alguém falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai nos dar em abundância. Já pensou uma promessa de Deus? Quem aqui não precisa da sabedoria de Deus? Eu preciso. Então, Senhor, me dê sabedoria de como eu posso levar a sua palavra para essa pessoa querida aqui. Também, 1 Coríntios, abra sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 1, em verso 3, a partir do verso 3, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 3. Aliás, verso 5. 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Me perdoa, esse deveria ser segundo. Eu estou lendo capítulo 1, desculpa. Estou nervoso aqui. 1 Coríntios capítulo 3, verso 5. Problema de computador, eu acho. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu, ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, a Paulo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que ninguém, o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Então, realmente, você pensa, mas quem sou eu para falar para os outros sobre Jesus? Realmente, nós não somos ninguém, não. Nós somos pecadores, mas graças a Deus, perdoados pelo sangue de Jesus. Um grande erro na minha vida, quando eu me converti a Cristo, eu estava vivendo uma vida totalmente fora, muito longe do que o cristão deveria. Aí eu converti a Jesus, me batizei, eu queria falar para os meus colegas, meus amigos na faculdade, mas eu pensava, não adianta, eles todos sabem como eu estava vivendo, eles vão rir de mim. Mas em vez de falar para eles como Jesus me mudou, como eu sou perdoado de todos aqueles pecados, eu fiquei calado. Eu pensei, não, mas eu não tenho autoridade para falar por causa da minha vida inteira. Mas Deus diz, não, é Ele que dá o crescimento. Você semeia a palavra, você realmente, você brilhe com a luz de Cristo, e você orando para a sabedoria de Deus, Deus vai abençoar. Então, resumindo, para atender a chamado de Deus, para evangelizar, precisamos semear, precisamos ser luz, e precisamos orar em muito. Muitas outras coisas podemos falar, mas eu quero deixar essa palavra de encorajamento com os irmãos. Eu sei que muitas vezes, depois de uma mensagem, nós chamamos pessoas para vir na frente, se tiver alguma necessidade espiritual, mas por causa do acústico e o tempo, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou fazer uma oração aqui, e se você tem um desejo de receber essa oração, Deus sabe o que você está precisando, mas eu quero pedir você ficar em pé. Se você quer mais coragem para falar da palavra, se você está passando por dificuldade, o que tiver, vocês que querem receber essa oração, fiquem de pé enquanto eu orar.
Não temos palavras adequadas para te agradecer como o Senhor merece. Certamente, Pai, nós não temos nem condições de estar na sua frente se não for pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, por tanto carinho, por tanto amor, por tantas bênçãos. E obrigado, Pai, que em Cristo certamente nós somos novos criaturas, Pai. Nós temos outra vida, nós temos outra missão, nós temos outra esperança da vida eterna, Pai. Nos dê, Pai, muita sabedoria, coragem, Pai. Nos dê muita fidelidade para evangelizar este mundo, Pai, que está cada vez mais nas trevas. Agora, Senhor, eu quero entregar essas pessoas que ficaram de pé. O Senhor sabe a necessidade de cada uma delas. O Senhor sabe o que precisam, que o Senhor possa atender de uma forma maravilhosa, Pai, de uma forma que elas possam ver claramente que foi a sua mão poderosa, a sua graça que atendeu. Obrigado, Pai, por esse culto de família, Pai, que possamos repetir muitas vezes. Obrigado, Pai, por tantos irmãos, não somente nessa cidade, nessa metropolitana, grande metropolitana, Pai, mas obrigado pelos irmãos no Brasil e no mundo fora. Tudo isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.